noite. Estamos aqui para mais um Papo Estoico. Dessa vez um convidado aqui super especial, na área executiva, no âmbito profissional e no pessoal também. Daqui a pouco a gente vai estar falando aqui com o Rodrigo. Enquanto isso, uma boa noite aí para quem está chegando. Uma boa noite aí, Lele Vitor. Bom, vou já convidar aqui o Rodrigo. Boa noite aí, Bruno. Boa noite, Kevin. Ricardo. Luciano, obrigado. Aí, Lázaro. Legal. Já daqui a pouquinho aqui já vamos começar aqui com o Rodrigo. Boa noite aí, Marcinho. Selma. Beleza, então vamos para mais uma live aqui. Na nossa sequência de lives, né? Semana que vem teremos outra aí com o Ivan do Estoico Diário, também o Ivan. E vamos lá, então vou chamar o Rodrigo aqui. Boa noite, Cláudia. Boa, a galera tá entrando aqui, o Rodrigo já tá chegando aqui. Boa noite, Gustavo. Anderson. Boa noite. Galera que tá chegando aí. O Gilgamesh perguntou se hoje tem Crispo. Olha, é um excelente tema aí pra gente falar. Carlitos. Boa noite. E quem for ao longo da live aqui tendo perguntas, entra aqui no ícone aqui de baixo de perguntas e manda ali sua pergunta que a gente vai abrir esse espaço aí também. Denise. Boa. Ju, boa noite. Oi, Ivan. E aí, Boa Rodrigo, noite. tudo bem? Tudo bem, e Boa noite, você? meu cara. Hoje está Que excelente. bom falar Porra, que contigo. bom a gente poder falar. Sensacional. Então, bora lá fazer essa conversa aí, meu caro. Que Legal, bom cara. estar aqui Poxa, que contigo. prazer. Prazer imenso a gente estar aqui batendo um papo, né? Parece que é mais uma sessão aqui do estoicismo prático da Nova Stoa, né? E muito bacana poder compartilhar com todo mundo aí. Excelente. Bom, então, apresentar aqui, né, e bora aí para as nossas perguntas também. Então, eu sou o Ivan, né, sou administrador do Estoicismo Prático e fundador da Nova Stoa, uma comunidade, né, voltada ao estoicismo. Então, para você que tá querendo aí se aprofundar no estoicismo, entender as práticas, realmente buscar uma transformação, né, aí na sua vida, entra lá novastoa.com.br. E hoje a gente está aqui para falar com o Rodrigo, né? O Rodrigo aí que atualmente é vice-presidente de operações da RD Station, né? Uma empresa que foi recentemente aí comprada, né, por 2 bilhões, né? Ou 1,8, né? Me corrija se eu estiver errado aí, Rodrigo. E também, né, é um triatleta, né? Já trabalhou aí antes disso 4 anos aí na posição de diretor sênior de vendas, né, na RD, e antes trabalhou na Salesforce, Microsoft, Accenture, se formou aí em ciência da computação e possui uma pós aí em administração de empresas. Então, vou ter um baita de uma trajetória, aí, um baita de um currículo, e também é um membro da Nova Stoa, né? E hoje, Rodrigo, olha que curiosidade, faz exatamente 1 ano do núcleo, né, do nosso núcleo. Então aqui Cara, é eu um lembro. momento histórico.
a gente tirou um print aquele dia lá, daquela reunião, e hoje esse print apareceu para mim aqui como uma lembrança. Foi muito bacana aqui, cara. Poxa, bacana. Obrigado pela apresentação aí, Ivan. Boa, sensacional. E eu estou vendo aqui que na audiência aqui tem várias outras páginas aqui do estoicismo, né? Tem o Noite Estoica, tem Irmãos Estoicos. Depois acessem, né? Quem está nos assistindo aqui, entra lá e curte essa galera aí também, que é uma galera muito boa. Bom, então, sem mais delongas aqui, né? Vamos para as nossas perguntas aqui, Rodrigo. Aqui para iniciar, como é que o estoicismo entrou na tua vida? Bacana, Ivan. Cara, foi praticamente de curioso, assim, porque eu, como a RD fica em Floripa e eu moro em São Paulo, desde 2018 eu fico nessa ponte aérea, né? E sempre que eu passava o meu tempo em Floripa, uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu estava sozinho era estudar, né? Estudar assuntos diversos, assim. E aí eu comecei, através de podcasts, através de artigos, comecei a me interessar como curioso. Eu não sabia nem o que significava isso, né? E aí eu comecei a pesquisar e comecei a me identificar muito, porque eu acredito que aconteça com várias pessoas, vários dos conceitos, né, que a gente fala e pratica no estoicismo são conceitos comuns, são conceitos práticos do dia a dia, né? E acho que então foi assim um amor à primeira vista nesse sentido, porque diferente de como eu conhecia a filosofia anteriormente, essa é uma filosofia prática, né? Assim, então não faz nenhum sentido você estudar e não mudar nada na sua vida, né? Se você fez isso, você perdeu tempo no final do dia. Então, é muito, foi muito bacana e tem sido muito bacana essa jornada de conhecer o estoicismo, entender essa aplicação prática, entender que vários dos conceitos, de uma forma ou de outra, a gente já conhece, a gente já pratica, já é uma sabedoria mundana, vamos colocar assim, né? Então, só que a partir do momento que você começa a se aprofundar de uma forma um pouco mais estruturada, é uma jornada bem gratificante, porque traz um crescimento em vários aspectos da vida que ele faz muito sentido, né? O estoicismo foi uma filosofia criada em tempos de crise, né? E, poxa, é praticamente o que a gente vive hoje, não consigo comparar como era há 2.000, 2.500 anos atrás, mas é muito curioso saber que vários dos ensinamentos de mais de 2.000 anos são coisas que afligiam as pessoas naquela época e são as mesmas que afligem as pessoas hoje, né? Então, é muito curioso assim como o mundo evolui em várias frentes, né? Em tecnologia, medicina, etc. O homem vai até o espaço, mas não consegue controlar a mente humana, né, cara? É muito curioso isso. Sim, é uma inquietação minha também, Rodrigo. E, e assim, tu já trabalha há, né, cerca ou mais de 20 anos aí nessa área de marketing e vendas, que é uma área que, cara, tem muita energia, né? Você tem pressão por bater meta, você tem incentivo, né, para atingir resultado, né? É uma área em constante mudança, né? Você tem processo, né? Mas também tem uma pressão ali pelo crescimento da empresa, enfim. Como é que você busca manter tua ataraxia, né, essa tranquilidade da alma em meio a um contexto como esse, né, que por muitas vezes é um contexto meio caótico? Bacana. É, cara, é muito interessante assim esse conceito, porque eu acho que foi um processo, Ivan. Nem sempre foi assim, né? Mas assim, e não vou dizer que a gente sempre consegue estar nesse estado, né, de ataraxia, né, que é a ausência de perturbações, né, serenidade frente a qualquer coisa que aconteça conosco. É uma coisa importante, a gente sempre comenta isso, né, nas conversas, no núcleo, é que, cara, a gente busca a excelência sabendo que a gente nunca vai alcançar, a gente busca a perfeição
sabendo que a gente nunca vai alcançar, né? Mas nesse contexto profissional, é muito importante a gente ter em mente uma das coisas que a gente fala bastante no estoicismo é a dicotomia do controle, né? Então, quando a gente começa a enxergar que de fato muito pouca coisa a gente controla, né? E a gente tem uma ciência disso, a gente começa a criar estratégias, primeiro para lidar com isso, segundo para de fato criar um meio mais produtivo de alcançar esse resultado. Então, quando a gente entende, por exemplo, que eu não controlo o resultado, eu controlo o processo. O processo está mais no meu controle. Eu posso fazer um processo de vendas exatamente como ele deveria ser feito e o cliente não fechar por alguma razão aquela compra. Mas se eu trabalhar mirando o resultado, eu posso estar dando um incentivo até perverso muitas vezes, né? Eu uso o exemplo de, poxa, se o meu objetivo for ser rico e eu roubar um banco, talvez eu tenha atingido o objetivo, mas por uma forma muito pouco ética e moral, né? Então, se eu prestar atenção no processo e eu for cada vez mais melhorando o meu processo, isso de uma forma consolidada dentro da empresa vai chegar no resultado, né? Vai muitas vezes até passar do resultado. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, né? A gente ter ciência do que a gente controla, do que a gente não controla, colocar o foco nas coisas que a gente controla, né? Sempre falei quando eu cuidava de vendas, né? Seu time sempre me ouvia falar muito, cara, a gente não foca no resultado, a gente foca no processo, no playbook, na execução, né? É no acordar cedo, trabalhar duro, registrar o que a gente está fazendo, registrar os aprendizados, compartilhar os aprendizados e focar nesse processo, né? Então, isso é o que eu confio e eu sei que isso, eu não sei se em um mês, dois, um mês e meio, mas a gente chega nesse caminho, né? A tendência vai para essa direção. E no final, né, Ivan, a gente controla muito pouca coisa. A gente controla basicamente os nossos pensamentos e as nossas reações frente ao que acontece conosco, né? Então, ter uma ciência disso já traz um pouco de tranquilidade, né? De não se preocupar com as coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, acho que tem muita coisa, mas acho que esse seria o principal ponto, assim, não sei se você concorda, se tiver outras estratégias para compartilhar aí também, fica à vontade, meu. Uma coisa que eu acho engraçado quando a gente fala de dicotomia do controle para a área comercial e como empreendedor, né, já né, também passando algum desses conceitos e muitas vezes alguém fala assim, não, como assim não controlo o resultado? É claro que eu controlo. Né, e geralmente são aquelas pessoas mais proativas, né, aquelas que, não, pô, eu falo com o cliente, eu ligo para ele, né, eu vou lá e faço o que tiver que fazer, né, para conquistar. E às vezes não consegue entender essa divisão entre o que de fato está no meu controle e o que não está. Né? Como é que você traduz isso lá para a tua equipe? Hoje, tua equipe tem mais ou menos quantas pessoas assim rodando ali, só para a galera ter uma dimensão? No total, umas 100 pessoas, assim. Então, 100 pessoas, né? Como, né? E vendedor já é um cara que negocia, né? Já é um cara que quer argumentar contigo, né? Já tem um perfil diferente, né? Como né, traduzir isso para a tua equipe? É, assim, eu já fui essa pessoa que você mencionou, né? Claro que eu controlo o resultado, o que importa é o resultado, o processo, né? Importa pouco se o resultado não vier, não sei o quê. Mas como eu falei, é uma construção, né? É uma construção, assim, que você vai colocando um tijolo por vez, né? Então, é claro que eu quero o resultado, né? O fato de eu entender que ele não está no meu controle não significa que eu não queira buscar o resultado. Porém, eu também sei que se eu tiver, eu costumo brincar aqui com o time que a expectativa é a mãe da infelicidade, né? Dentro de um mundo que a gente controla tão poucas coisas, se você calcar a tua felicidade em algo que você não controla, pode ser um cliente assinando um contrato, pode ser uma promoção, pode ser alguém correspondendo à tua amizade ou um relacionamento. Cara, se você basear em algo que você não controla, algo ou alguém, você está fadado a não ter sucesso nisso, né?
e você vai constantemente enfrentar essa infelicidade aí. E gera todos os outros males que a gente tanto ouve falar, né, de ansiedade, depressão e etc. Então, quanto mais a gente entende isso, como eu falei, melhores estratégias eu tenho que fazer para buscar esse resultado. A gente vai construir isso. Só que eu prefiro construir esse caminho sem ansiedade, sem morrer ninguém pelo caminho e com crescimento, né, se possível com diversão, no ambiente onde todo mundo pode se desenvolver, entende que o resultado vai vir, às vezes ele não vem, às vezes ele vem, mas a construção, quando a gente olha de uma forma consolidada, ela vai vir, né? Tá todo mundo se desenvolvendo, a gente vai ficar melhor, mas esse é o foco, esse é o processo, né? E a gente tem um número para buscar também. Não estou dizendo que a gente não tem compromisso com o número, mas quando o compromisso ele é apenas com o número e não com o processo, aí eu estou focando em algo que a gente não controla. E aí a gente corre o risco de, sei lá, buscar algum meio que não faz nenhum sentido para atingir esse resultado. E aí também não tá no livro de regras aqui, né? Com certeza. E uma coisa, conforme eu fui me deparando com os conceitos do estoicismo, eu lembro que na equipe, com relação ao comercial, com relação à empresa, a estratégia como um todo, me fez refletir muito, porque, beleza, né? Se o resultado está fora do nosso controle e a gente tem que focar no que está no nosso controle, no processo, e o que que a gente faz com a meta? E aí, a gente coloca, então, foca só então o processo de excelência, assim, a melhor estrutura, né, de marketing comercial, por exemplo, e isso vai trazer um resultado, né? Ou como é que você vê assim, não, pô, a gente tem que ter um número lá, tem que ter uma meta lá, um valor numérico a ser atingido, e aí focar na melhoria da equipe para atingir aquilo. Como é que tu vê isso? Perfeito. A gente tem que calibrar o esforço e o processo, né? Isso está no nosso controle. A gente tem a meta lá. Vamos supor que a minha meta seja vender 10 contratos no mês, né? Se eu focar somente nesse número final e eu não tiver uma clareza do qual caminho eu tenho que perseguir, com qual esforço eu preciso colocar, de que forma fazer isso, eventualmente eu posso até chegar. O resultado ele não vai ser previsível, ele não vai ser contínuo, ele vai vir muitas vezes a custo de força bruta. Quando eu entendo que eu tenho 10 vendas para fazer num mês, eu paro, faço uma análise prévia e falo, tá, vou dar um exemplo aqui, chutando números fictícios, eu tenho que, para eu vender 10 contratos num mês, eu preciso falar com, sei lá, 50 clientes, né? Para eu ter 50 aqui. Para eu vender 50, para ter 50 oportunidades no meu pipe, eu preciso fazer, sei lá, 10 reuniões por dia. Isso vai dar um nível de esforço que vai avançar essas 50 oportunidades, que vai chegar nessas 10 vendas. Eu tenho uma receita aqui agora. Então eu entendo que se eu quiser passar dessas 10 vendas aqui no final do mês, eu preciso falar com outra ligação aqui, acho que eu vou com Pá, estamos ouvindo. Não, bacana. Agora tá cortando um pouquinho. Não tô te ouvindo. O que que vai me... Tá me ouvindo agora, Ivan? Agora Alô? sim, agora Tá me voltou. ouvindo? Bacana. Sim, Então, uma vez que eu montei esse processo aqui, agora eu tenho um guia para eu seguir para chegar nesse resultado. Mas o foco é o processo, é o esforço, né? Porque, mais uma vez, se eu estiver focando nas 10 contas, eu começar o meu mês ali nesse exemplo de vendas, tomando não atrás de não, e isso me desesperar, isso vai me deixar mais longe do resultado. Agora, se eu estiver focando no meu processo, se eu estiver buscando, ao final de cada dia, fazer uma reflexão,
reflexão noturna, né? Entender o que no meu dia poderia ter sido diferente, por que eu tive aqueles nãos, como é que eu poderia ter feito diferente, o que eu vou colocar no meu processo amanhã para testar, e eventualmente eu começar a melhorar isso, a calibrar isso. Eu posso começar um mês de uma forma muito ruim, mas o meu foco está no processo e eu tenho uma confiança e um entusiasmo que eu vou conseguir seguir esse processo, né? E se eu seguir esse processo, eu tenho grande chance de chegar no meu resultado. E quando você faz isso mês após mês, ano após ano, isso fica mais sólido, né? Então, essa preocupação excessiva apenas com o número final, eu brinco que é quem está começando no mundo, nesse exemplo de vendas agora, né? Porque se você estiver no infinite game aqui, como a gente fala, tentando fazer isso como sua carreira de longo prazo, você vai ter meses que você vai bater a meta, vão ter meses que você não vai bater a meta, mas o mais importante é você desenvolver o teu processo para que você muito mais vezes bata a meta e tenha controle do teu resultado através do teu processo, da tua disciplina, do que você focar no número, né? A gente quer o número, só que o caminho para chegar no número ele é muito mais sólido quando eu foco nas coisas que eu consigo controlar. Boa, legal. A galera tá mandando algumas perguntas aqui no chat também, né? Algumas pessoas estão entrando. Eu peço para que eles cliquem no ponto de interrogação ali e mandem as perguntas por ali, que daí a gente consegue mostrar depois elas para todos, senão talvez vai se perder aqui nos comentários. Então vai mandando aí que mais no final a gente vai abrir essa sessão de perguntas e respostas. E Rodrigo, quando dá ruim, não conseguimos bater a meta, ou até eventualmente, sei lá, estamos 2 meses, 3 meses, um resultado ruim. Ou mesmo, sei lá, tu entrou agora numa empresa e, cara, uma empresa que não está batendo seu resultado. Como utilizar as práticas aí estoicas aí para Perfeito. lidar com isso? Eu acho que quanto mais cristalina for a realidade, mais fácil da gente navegar através dela, né? Então, acho que a primeira coisa é, de fato, buscar entender o que está acontecendo, né? Seja no produto, no processo, no preço, no cliente que eu estou tentando vender, na minha estratégia de geração de demanda. A gente precisa, dentro do que a gente controla, e tendo cada vez para eu entender essa realidade da forma mais cristalina possível, né? Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer, tanto numa empresa como na vida, é a gente estar com a bússola errada. A gente está acreditando que a realidade é uma outra que não a que existe, né? E a que faz mais sentido. Então, eu acho que como um primeiro passo é a gente fazer essa análise, essa reflexão dentro do que a gente controla, aonde é que esse processo está furado, né? Seja em que parte aqui eu estou, de fato, tendo um resultado muito diferente do que as empresas costumam ter no mercado, né? Entender se isso é uma questão de time, se isso é uma questão de processo, se isso é uma questão do cliente que eu estou tentando atingir com esse processo, né? E aí sim entrar em coisas mais específicas, seja da empresa, da função, desse mercado, para ter essa avaliação, né? Mas no final, Ivan, repara que volta para que a gente se apodere do que a gente controla, né? Volta para a gente Então, entender tal que está no meu controle, o que eu vou fazer, né? Porque se eu mirar, vamos pôr mais força bruta aqui, eventualmente eu posso até chegar, eventualmente vai ser um custo maior, não vai ser de uma forma previsível, não vai ser de uma forma sustentável. Então, assim, olhando as coisas que eu controlo, entendendo essa realidade, juntando esses componentes, vai fazer com que eu possa atravessar essa realidade de uma forma muito mais plena, né? Muito mais real. sim. Animal, e tu agora para lidar com a tua equipe, né? Como é que tu vai trazendo essas práticas, né, do estoicismo ali, né? Talvez até não relacionando ao estoicismo, não relacionando a uma prática estoica em específica, mas como é que o que tu vai trazendo, né, do estoicismo ali para tuas equipes
para que, né, se consiga, né, gerir ou, enfim, tanto as pessoas, né, liderar as pessoas ou, enfim, gerir a equipe como um todo? Bacana. Cara, eu costumo dizer que eu particularmente eu nem gosto de usar o termo estoicismo porque parece que as pessoas já colocam um rótulo, né? Assim, quando você vai, não, deixa eu te falar aqui de um conceito estoico, né? Então as pessoas já não conhecem, não podem não receber bem. Mas quando a gente fala do conceito em si, isso vai fazendo muito sentido, né? Então, eu acho que essa é uma construção, e é muito curioso, assim, as pessoas que trabalham comigo já há mais tempo, sem tocar na palavra estoicismo, começaram a se interessar pelo assunto, né? E aí é muito bacana porque, de fato, é a prática, né? Então, quando eu estou, por exemplo, sei lá, chegando num time aqui e a gente começa a entender o que está acontecendo e a gente começa a falar de discernimento, a gente começa a falar de dicotomia do controle, a gente começa a falar de disciplina, disciplina do desejo, o que que a gente está buscando, isso é algo positivo ou não, de que forma. Quando a gente começa a entender, antes de colocar um projeto novo no ar, ou um processo novo, fazer um premeditatum malorum, né? Entender aqui o que, que pode dar errado, né? Fazer essa reflexão, isso faz com que a gente crie mitigações para o que pode dar errado e já tenha isso estabelecido quando isso acontecer, né? É, enfim, exercitar a gratidão ali no dia a dia com as pessoas, fomentar esse ambiente, né? Então, assim, esse praticar a ataraxia, como a gente falou no começo, né? Então, assim, está acontecendo uma catástrofe, tá? Como é que eu vou seguir aqui? Como é que eu separo o que eu controlo ou não? E a gente vai seguir. Então, no final, eu acho que cada ação no dia a dia vai mostrando é, todos os Ô, conceitos, Rodrigo, né? não Oi, sei se o pessoal, vocês estão conseguindo ouvir aqui bem? eu tô te ouvindo, Ivan. Você está me ouvindo, né? A galera está te ouvindo? Isso é só, talvez seja alguma coisa aqui. Galera que está nos ouvindo aí, vocês estão conseguindo ouvir bem? Coloca no chat, por favor. Parece que está Eu, bem baixinho aqui. Deixa eu ver se deixa eu ver aqui também. agora voltou. Boa. Bruninho, fala aí se você está ouvindo a gente. Sim? Boa, Agora estamos voltou. ouvindo. Aham. Ah, bacana. Legal. Show de bola. Então, assim, no dia a dia, Ivan, acho que o modo como a gente vai encarando as coisas e vai se relacionando vai ficando evidente, né? Vários dos conceitos que a gente está falando aqui. Então, sem tocar nesse rótulo estoicismo, as pessoas acabam se interessando por entender da onde vem isso, né? E é muito bacana, assim, acho que é uma jornada quando a gente, sim, começa a compartilhar que o que a gente está falando aqui, cara, isso tem mais de 2.000 anos, né? Ou seja, isso foi muito testado no tempo, não é algo que alguém desenvolveu agora aqui, está tentando marketear. Acho que tem uma certa credibilidade, na minha opinião, né? Para a gente prestar atenção e dar uma aprofundada. Boa. E, assim, um dos pilares centrais do estoicismo é a logos, né? O uso da razão, né? Como uma fagulha divina, né? E lembrando que o estoicismo, essa visão do que é divino é o que vem da própria natureza, né? E a razão é essa fagulha divina que, né, só que nós temos, né? Somente nós temos até onde sabemos, né? E você é uma pessoa que tem um pensar bastante lógico e estratégico, né? Inclusive criando alguns hacks, né, de pensamentos e tudo mais. Você pode compartilhar isso aí um pouquinho com a gente? Sim, sim. Poxa, assim, eu gosto de documentar todo o meu processo de aprendizado sobre qualquer coisa, né? Então, eu gosto de documentar esse processo de uma forma que eu
entre aspas, ganhe juros compostos do que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, tudo que é repetitivo ou até mesmo coisas importantes, eu costumo documentar na forma de um procedimento, de um algoritmo, né? Então, eu tenho algoritmos de tomadas de decisão, eu tenho algoritmos de contratação, de demissão, tenho algoritmos de investimentos, de várias coisas, né? E ao longo do tempo, eu vou documentando cada vez que eu usei esse algoritmo, né? Para poder voltar depois lá e entender, cara, por exemplo, fiz uma decisão de investimento hoje. Eu me baseei nesses critérios aqui. Eu escrevo exatamente, ó, foi nesse dia, é, eu pesquisei isso, estava com esse dado, isso aqui me faz crer que esse indicador vai apontar para cá, eu tomo uma decisão de investimento, por exemplo. Lá na frente, eu volto aqui e eu reviso as minhas decisões passadas. E eu, e eu incremento esse algoritmo. Putz, isso aqui deu errado porque eu deveria ter considerado esse outro ponto aqui. A mesma coisa para a contratação de pessoas, para N assuntos. Então, fala, poxa, eu acredito nessa pessoa, conversei, fizemos a entrevista, o processo, etc. Eu acredito que os pontos fortes são esses, os pontos de atenção são esses, e eu acho que nesse ambiente aqui essa pessoa vai prosperar. Se isso der errado, eu quero voltar lá nas minhas notas, lá no meu algoritmo, e entender, cara, o meu algoritmo falhou ou foi algo que estava fora do meu controle, né? E se foi alguma coisa que eu poderia ter me atentado ali, eu incremento esse algoritmo e vou melhorando. Então, isso faz com que, ao longo do tempo, eu passe a ganhar juros compostos do meu trabalho, né? Então, não é uma coisa que eu fiz, acabou, aprendi lá atrás, não uso mais, esqueci. Eu vou somando, eu vou incrementando isso, né? E vários aspectos do próprio estoicismo estão nas minhas tomadas de decisão, né? Porque eu acho que facilita bastante no final do dia. É incrível, né? Eu lembro que a primeira vez que tu compartilhou isso, eu falei, caramba, né? Realmente quanto... Porque, assim, se você... primeiro, eu acho impressionante a forma como você vai criando um processo de aprendizado, né? A gente já trocou bastante, né, sobre isso, né? Vem aprendendo bastante aí contigo. E é interessante porque depois que tu falou isso, eu falei, cara, quando você toma uma decisão, né, se você não tem algo estruturado, mesmo um algoritmo que seja claro na sua cabeça, você vai ter que construir ele né, naquele momento, né? Por exemplo, tem que Uhum. contratar essa pessoa agora. Se eu não sei quais são os critérios com clareza que eu contrato uma pessoa, eu vou ter que construir naquele momento. Pô, acho que não, é esse ponto, e assim, tu gasta muita energia, né? Toda vez, Sim, né, que você precisar sim, contratar, sim. você precisa resgatar o porquê que você contrata pessoas, né? E não é um processo que talvez tu consiga gerar um aprendizado tão consistente assim, né? E para mim essa forma de abordagem tem feito bastante diferença, porque realmente tem você cria um você cria um efeito composto ali, né? Você vai empilhando esse aprendizado, né, ao longo do tempo. Cara, sim, eu tenho algoritmos de, assim, processar informações, de tomada de decisão, de premeditato malorum, de voltar para o momento presente. E se alguma coisa me fez sentir raiva, eu tenho uma reflexão que eu faço em cima disso. Se eu recebi uma crítica, eu rodo o meu algoritmo de crítica. Então, assim, isso vai fazendo, registre esses sentimentos, possa no futuro correlacionar com pessoas, com situações. Deu uma Agora parada aqui, voltou. eu não sei. Deu uma travada e voltou. Ah, legal. Não, desculpa se eu vou ser repetitivo aqui, eu estava comentando, Ivan, que eu tenho algoritmos para tomada de decisão, tenho algoritmos para processar informações, tenho algoritmos de autocontrole, tenho algoritmos de se eu sentir raiva, o que que eu faço? Por quê? Como é que eu registro isso? Né? E isso é legal que você pode, ao longo do tempo, ir criando como se fosse um business intelligence, um banco de dados dos teus sentimentos e das situações. Então, assim, que pessoa ou situação está trigando mais esse sentimento em mim? Por quê? O que que eu tenho a aprender com isso? Né? E se a gente não faz isso, você vai, assim, você cresce, você aprende, mas é mais custoso, né? Então, quando você vai refletindo sobre essas questões e vai registrando isso,
qualquer, sei lá, ferramenta de anotação que você use, que te permita voltar lá e refletir quando é que você rodou esse teu algoritmo de autocontrole. O que tinha te tirado desse autocontrole? Né? Eu já cheguei ao ponto de começar a cruzar informação assim de alimentação com sentimento, com humor, tudo, né? Aí o céu é o limite para a gente cruzar essas coisas, assim, mas eu gosto de ir documentando todos esses processos. Eu documento absolutamente tudo que acontece, né? Assim, eu tenho tudo registrado. Boa. E perguntar aqui como é que funciona isso. Como é que tu cria um algoritmo desse? Sim, por exemplo, vamos falar de um exemplo de tomada de decisão, né? Então, poxa, quero pesquisar mais como eu posso tomar melhores decisões. Então, a primeira coisa, tá, deixa eu pesquisar, e aí pode ser artigo, livro, podcast, sobre processo de tomar de decisão. E vou anotando pontos que eu acho interessantes que podem ser um passo a passo ali do meu procedimento, né? Então, por exemplo, esse que eu comentei, algoritmo de tomada de decisão, ele nasceu de alguns artigos onde eu tenho alguns passos, por exemplo. Primeiro, documentar esse contexto, né? O contexto é muito importante. Quando você pega uma decisão e tira do contexto, ela já pode não fazer sentido. Depois, definir o problema. E aqui eu já tenho uma primeira regra, né? Não deixa ninguém definir o problema por você. Porque normalmente se o problema já vem definido, eventualmente aquela pessoa que definiu o problema tem certos incentivos para estar olhando por aquela perspectiva, mas eventualmente aquilo não é nem um problema em si, ou o problema não é exatamente aquele, né? Mas uma vez que a gente entende que vai, que vai de fato é um problema a ser perseguido, a gente começa a listar possíveis soluções, né? Imaginar soluções. E tomar alguns cuidados nesse caminho aqui, né? Depois você seta um time frame para tomar a decisão, né? Seta um prazo para que você não fique nessa análise para sempre, coleta as informações, pesa os riscos envolvidos em cada uma dessas alternativas, decide baseado nos teus valores, isso é muito importante, pesa os prós e contras, faz a escolha, comunica e registra o processo. E o último passo, já coloca na agenda para voltar lá, nessa decisão que você registrou, e num tempo que faça sentido depois, para você ver se aquele processo que você fez, ele foi correto ou não. No contrário, você nem está entendendo por que você está tomando decisões erradas, muitas vezes. Né? E aí você vai ver lá em cima que, cara, na verdade, eu estou resolvendo coisas que nem são problemas. Então, estou investindo um tempo aqui que não faz sentido, né? Mas, ou seja, são lendo e aprendendo com as situações da vida, mas registrando isso em forma de procedimento, de algoritmo. O que eu entendo que eu preciso verificar quando eu vou tomar uma decisão de investimento, de contratação, e assim vai. Então, são coisas que normalmente a gente passa ao longo da vida várias vezes, só que quando a gente não registra, a gente vai meio que no instinto, a gente vai meio que no que a gente já sabe, né? E, de fato, se você já fez milhares de vezes um procedimento, você não precisa mais tê-lo registrado. Mas eu acho legal você poder incrementar os teus procedimentos que você usa na vida, no dia a dia, assim. Animal. Para mim é impressionante a forma como tu estruturou isso, né? Eu confesso que eu não conheci outra pessoa que fazia isso de uma forma tão organizada e consistente. E, e assim, o quanto desse fazer esse processo, né? Você está pegando lá a questão do fazer o uso da razão e desenvolver sabedoria, né? Que é uma das virtudes cardeais, né? Do estoicismo. E você está transformando isso num processo, né? Você criou uma forma de gerar esse aprendizado. E o quanto que isso contribui assim para o teu autoconhecimento, por exemplo. Eu posso propor para a galera que está aqui nos assistindo fazer um exercício bem simples, que acho que ilustra bastante isso. Por exemplo, ao final dessa live, você vai ter a sensação de que você aprendeu várias coisas. Você está empolgado, né? Você lembra, você gostou de umas coisas, não
gostou de outras, tudo bem. Escreve o que você achou legal. Quando você for escrever, normalmente o sentimento que vai ver é que não está tão claro aquilo para você. E aqui já é um primeiro ponto, assim, que até esse nosso próprio sentimento de empolgação de que a gente compreendeu tudo, ele nos engana. Quando a gente escreve isso, já é a primeira prova se a gente de fato compreendeu ou não. E não tem problema não ter compreendido. Mas é importante que eu deixe ali uma questão em aberta, para quando eu cruzar com esse tópico de novo, eu volto lá e complemento o entendimento. Então, se eu escrevi aqui sobre dicotomia do controle, beleza, deixei aqui na minha página a dicotomia do controle, no meu Word, no meu Evernote, não sei, na ferramenta que você usar, o que eu entendi sobre dicotomia do controle. Da onde veio isso? Veio da live no dia 2 de junho, do Rodrigo e do Ivan. Aqui, entendi isso aqui. Amanhã você cruza com outro artigo sobre isso, vai lá e incrementa esse ponto. Depois você escuta um podcast, volta lá e incrementa esse ponto. Depois você conhece algo que relaciona com isso, você relaciona esses dois pensamentos aqui. E no final, isso vai criando algo que você começa, como eu coloquei, ter juros compostos do que você está lendo, do que você está aprendendo, do que você está vivendo do teu dia a dia aqui. Isso é muito rico, cara. Isso é muito bacana. Boa. E essa foi outra coisa que eu aprendi contigo, apliquei e, cara, realmente muda completamente a forma de você aprender também, né? Porque você está gerando realmente uma soma de aprendizados, né? Você está empilhando o aprendizado, você consegue resgatar aquilo, né? Esse exercício de você escrever com as suas próprias palavras, para mim, eu acho fenomenal, assim, né? Porque é muito fácil tu pegar, sei lá, tu buscou lá, dicotomia do controle, aí tá lá escrito no Wikipedia, sei lá, ou lá no site do Exercício em Prática, dicotomia do controle, nananana. Você vai lá e copia e cola e coloca numa nota. Beleza, isso qualquer pessoa pode fazer, inclusive você nem precisaria fazer isso, você pode pesquisar isso no Google depois de novo. Agora, você escrever o que você entendeu daquilo, é completamente diferente, né? Você está se forçando a pensar e conseguir traduzir com as tuas palavras o que tu entendeu, né? Então, eu reforço aí a dica do Rodrigo aí sobre isso. Não, bacana. E agora, assim, indo para um lado mais pessoal, assim, né? Você é pai também, né? Além de ser um executivo aí de bastante sucesso, né? O que o estoicismo impactou, né, na paternidade, né? E que lições aí tu tem aprendido aí nessa experiência? Poxa, Ivan, esse é um assunto que daria para a gente falar, né, bastante tempo, mas é muito curioso, assim. Eu acho que uma coisa que tem a ver com o que a gente falou, de ter uma realidade muito cristalina, eu gosto de passar isso para as minhas filhas, né? Então, de tentar, na medida como elas conseguem entender, né? Uma tem 4, outra tem 7 anos, mas ir mostrando assim a realidade das coisas, sem dourar muito a pílula, né? Entendendo que o mundo é dessa maneira, o mundo tem pessoas boas, tem pessoas más, é, que isso aqui é um negócio que não está certo fazer, isso aqui é um negócio que é legal fazer, e vai construindo em cima. Além disso, acho que tem a ver com viver de acordo com a natureza, é assim, e dando o senso de que tudo é finito, tudo é transformação, né? A gente, uma reflexão assim que é talvez das mais difíceis de você entender e aceitar é memento mori, né? É entender que tudo isso é transitório. Costumo falar que, cara, em 200 anos, nada vai estar aqui. Eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, as nossas empresas, nossos filhos, esse telefone, nada vai estar aqui. Não vai ter nenhuma memória nossa, nenhuma lembrança, nada. That's it, acabou. E tudo bem, e tá certo assim, né? O mundo é essa constante transformação. Isso faz com que, quando você compreende isso, que você pare e tentar se agarrar ao infinito, né? Porque a gente é uma faísca aqui. E eu costumo conversar sobre isso com as minhas filhas aqui. E é interessante como isso desperta alguns comportamentos, né? Assim, de entender o momento presente, de valorizar algumas coisas, de entender que as coisas não são garantidas, né?
Então, e daqui a gente vai trabalhando outros aspectos aqui também, do que elas controlam, do que elas não controlam, né? Então, perder um negócio, estou chorando porque eu perdi um negócio. Mas chorar vai fazer você achar? Não. O que está no teu controle? E procurar. Então, não adianta você ficar chorando. Chorar não vai aparecer, vai procurar. Então, vai procurar. Então, assim, e você vai, e você vai montando camadas em cima das crianças, assim. Eu acho que a gente podia. Esse é um tópico estoicismo para criança, seria um tópico, se eu pudesse, ia ser uma matéria obrigatória no ensino fundamental, assim, né? Mas é Boa. um assunto maior, Fica a assim. dica para a segunda live aí já, Rodrigo. Esse é um excelente tema. Legal, legal, E bacana. perguntar aqui se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada e vai ser publicada na página do Estoicismo Prático. E depois vocês podem reassistir e também compartilhar aí com outras pessoas. E assim, a gente, você também é um triatleta, né? E sendo, né, um triatleta, que é um, né, só recorda aí, né, para quem não tá habituado aí, o que que é um triatlo, né? O que que é uma prova do Ironman aí, por exemplo? O que que as pessoas têm que fazer nessa prova? Não, bacana. Cara, o triatlon você nada, pedala e corre, né? Então, são provas que envolvem as três modalidades aí. E tem triatlon de várias distâncias, né? Desde um triatlon mais curto, né? Que a gente chama de triatlon short, e até a distância Ironman e depois algumas outras maluquices maiores aí, né? O Ironman, que por acaso teve aí nesse domingo aí em Florianópolis, né? Ele consiste em 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de e 42 de corrida, uma maratona, né? E Cortou um pouquinho. É 3,8 quilômetros de natação, é isso? isso, 3,8 de natação, 180 quilômetros de pedal e 42 de corrida. Boa, e eu tenho certeza que algumas pessoas ouviram isso e já cansaram só de ouvir tu falar isso. Como é que é passar, né, por uma prova, né, dessa né, que te exige muito e, né, como é que fica o teu controle mental aí em todo esse Uhum, processo? E como os próprios estoicos, né, o Sêneca diz muito, né, que o poder não testado não é confiável, né? uhum, Que você sentia muito isso, né? De você se colocar em situações de exposição, né? Ou até situações de desconforto, para que você consiga entender e desenvolver as suas uhum, virtudes. Né? Então, eu acredito que uma prova como essa seja um excelente, né, campo de testes, né? Um campo de estudo assim uhum. para você entender as suas virtudes. Como é que é esse processo assim para ti? Cara, qualquer prova de triatlon acaba sendo um projeto, né? E quando você fala de um Ironman, é um projeto que normalmente é um projeto de no mínimo um ano, por aí, assim, de preparação. E é um projeto onde você escolheu se colocar num ambiente de desconforto voluntário constante, né? Porque você tem um treinamento que exige muita disciplina, você só vai crescer com esse treinamento que é um exercício de desconforto diário, praticamente, né? E você e vai ficando muito claro para você essa essa questão de você confiar no processo, sabendo que, cara, eu posso fazer tudo perfeito e lá na hora eu tenho um problema mecânico, lá na hora, naquela semana eu fiquei doente, naquele dia o mar estava impossível de nadar. Então, assim, a gente vê de fato o quanto a gente é pequeno perto da natureza, perto de tudo que pode acontecer, o quão pouco está no nosso controle. E é importante, sabendo disso, você se preparar, né? Tanto a preparação física como a mental, né? Então, eu lembro, a gente já conversou sobre isso uma vez, onde
nas vésperas de uma prova como Ironman, a gente costuma fazer um exercício é uma meditação, de visualização negativa, né? Então, você faz uma meditação entendendo que você vai acordar, você não vai estar com, sei lá, teu intestino vai estar diferente, o mar vai estar ruim, vai estar frio, vai estar ventando, mas o que que eu vou fazer? Eu vou mesmo assim, eu vou usar essa estratégia, eu vou me alimentar dessa forma se estiver com essa condição. Nesse momento aqui eu não posso esquecer de me hidratar. Eu vou começar a pedalar e pneu e eu vou consertar esse pneu, eu treinei para isso, eu sei fazer isso, eu estou com ferramenta para isso. É, eu comecei a correr, me desidratei, vou diminuir meu ritmo, mas eu vou buscar melhorar, Então, assim, você vai prestando atenção e fazendo essa meditação para você, pelo menos, esse ambiente tão hostil, que é um dia inteiro nessa prova, ele vai ficando mais familiar, né? E como é tudo na vida no final do dia, né, cara? A gente só tem certeza de que vai acontecer um imprevisto, até porque a nossa expectativa é uma visão tão pequena da realidade, né? Que a regra é acontecer alguma coisa que a gente não espera, não controla. A não ser que a gente esteja fazendo nada parado dentro de um quarto escuro, né? Então, vai acontecer mudança. A gente vai ter mudança de plano, vai ter mudança de rota, mas o segredo não é o que acontece com a gente, mas é como a gente reage frente ao que acontece com a gente, né? E se você tiver com a mente preparada nesse sentido, você vai ter muito mais chance de ter sucesso, né? Tanto a concluir essa prova, de concluir essa prova da maneira como você estava prevendo, ou dar conta das intempéries que vão acontecer, né? E continuar seguindo. E ao longo essa história vai ficar muito mais bacana. Com certeza. E uma dúvida que você falou aí de visualização negativa, né, ou do premeditato maloro, né, você colocar a tua mente à frente para entender o que, que pode dar errado e você se preparar, né, para o pior. Então, e muita gente, ao se deparar com essa prática, às vezes fica com uma dúvida, tá, mas se o futuro não está no meu controle, isso não é meio contraditório com o que o estoicismo Uhum, diz? E outra, se eu ficar colocando a minha mente à frente para visualizar o que pode dar errado, aí eu não vou ficar ansioso com o que pode dar uhum. errado e eu vou, sei lá, vou piorar a minha condição? Como é que tu vê isso? Bacana. Eu vou dar um exemplo que eu peguei esse conceito e implementei dentro do nosso playbook de vendas na RD. Então, era comum eu chegar para um vendedor e falar, pô, isso aqui, ó, essa oportunidade está fechada, está praticamente fechado, o cliente já deu o aceite verbal, ele falou que ele vai assinar o contrato na semana que vem, porque o sócio está viajando, mas está dentro, acabou. Eu falo, beleza. O que que pode dar errado? Ele fala, como assim o que que pode dar errado? E aí a gente começa a exercitar. Por exemplo, mas essa empresa tem uma área jurídica que precisa validar o contrato? Putz, não sei, não perguntei. Vamos anotar esse ponto aqui. O sócio dessa pessoa foi envolvido na negociação? Não, não foi, né? Mas o cara já me falou que vai fechar. Não, então tá. O sócio não foi envolvido na negociação. Que mais que poderia dar errado? A gente está competindo com alguém? Putz, não fiz essa pergunta. Falou, cara, tá, só aqui a gente elencou três coisas que eu poderia mitigar, né? Então, daqui até lá, em vez de não fazer nada até esperar esse contrato fechar, porque alguém me disse que ele ia fechar, eu já elenquei aqui pelo menos três coisas que eu posso fazer para aumentar as chances desse contrato fechar, né? Então, eu posso hoje ligar para a empresa e falar, cara, vocês têm uma área jurídica? E temos. Pô, então deixa eu te mandar já o meu contrato para a tua área ir validando e a gente não perder essa negociação. É, Além disso, o teu sócio teria ali 2 minutos para eu explicar para ele o que a gente combinou e tudo mais? Pô, eventualmente sim. Tá bom, então, poxa, já comecei aqui. Vocês estão vendo algum competidor? Pô, estamos vendo que o competidor X também vai mandar a proposta segunda-feira. Putz, então deixa eu te explicar o nosso diferencial frente a esse competidor. Cara, só que você já aumentou muito a chance de você de fato fechar esse negócio, né?
com essa parte do estoicismo. Então, eu entendo que as coisas podem dar errado para eu ter uma estratégia de mitigação, para eu de fato entender, tá, o que mais eu posso fazer para chegar na direção que eu quero, para me aproximar da direção que eu quero. Então, eu não vejo ela como contraditório, eu vejo como uma estratégia de fato, aumentar o meu poder de chegar onde eu estou querendo, né? Sem, assim, enfrentando a realidade, tentando ter mais elementos da realidade que me ajudem a me aproximar do resultado através desse processo. Sensacional. E antes da gente ir para perguntas aqui da galera, é, você faz parte da Nova Story, né? Exatamente um ano. E como é que tem sido esse processo assim para você, né? Tem encontros ali semanais de 1h30, com pautas, né, toda semana ali diferentes. Como é que tem sido isso para ti? Inclusive sendo uma pessoa que já estudava antes, né? Poxa, Ivan, é muito bacana, porque o que acontece? Antigamente, quando eu estava estudando isso sozinho, os conceitos, né, se você para ler Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto e por aí vai, os conceitos eles estão todos ali nos textos, né? Mas eles, para quem está começando e até para quem já entende, é um exercício que custa mais você fazer sozinho e você entender cada um desses conceitos, assim. Eu acho que uma sacada muito bacana que você teve no núcleo foi a gente dividir as pautas com um tema específico. Então, em vez de a gente pegar um texto de alguém específico, a gente pega um tema e constrói uma pauta de todos os filósofos, o que todos os filósofos dizem acerca daquele tema. E aí a gente estuda o tema. Então, quando a gente quer falar de dicotomia do controle, a gente vai entender o que Sêneca diz sobre dicotomia do controle, o que Epiteto diz sobre dicotomia do controle, o que Marco Aurélio diz sobre dicotomia do controle. E isso facilita muito para você ter um entendimento mais profundo de cada tema, né? Então, essa é uma vertente. A outra coisa, poxa, as pessoas ali é uma troca muito rica, né? É um ambiente de uma troca sem medo de julgamento, onde todo mundo está ali para aprender, que é muito positivo, né? Então é uma reunião que a gente faz e na sequência você já pode implementar aquilo na tua vida, né? Você já pode voltar nos teus algoritmos lá e falar, cara, tem um ponto para eu adicionar aqui, né? Então, praticamente era muito o que eu fazia, né? Assim, eu me preparava para os nossos encontros aqui e tinha os nossos encontros e depois nós ficava um tempo escrevendo um pouco mais sobre o que eu insights que eu tive, aprendizados que eu tive, com o que isso se relaciona, para que eu possa usar esse conhecimento em outros lugares, assim. Então, eu recomendo muito para quem quiser, tiver essa disposição e quiser se aprofundar nesse tema, cara, é uma oportunidade riquíssima que a gente está tendo aí. Sensacional. Então fica a dica aí, galera. Quem tiver interesse, entra aí www.novaestoa.com.br. E agora vamos entrar aqui para algumas perguntas aqui finais, já quase nos encaminhando aqui para o encerramento. O Roberto aqui fez uma pergunta que é a seguinte, ó, eu vou colocar aqui para todo mundo ver. Seguir estoicamente imbuído dos valores e ensinamentos estoicos é de fato louvável, né? E ele está falando que, no entanto, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não necessariamente vão seguir as práticas e também vão estar buscando desenvolver essas virtudes. E aí, como é que fica nesse caso? Como é que eu lido num mundo como esse, Não. né? Aham. O Marco Aurélio tem uma frase, né, que eu não lembro exatamente como era, mas ele falava, poxa, hoje eu vou acordar, eu sei que eu vou encontrar um, uma pessoa injusta, uma pessoa desonesta, uma pessoa interesseira, e faz parte da vida, faz parte da natureza. Eu vou acordar para fazer o meu trabalho, né, vou desenvolver o que eu nasci, o que eu vim ao mundo para fazer, né, e sabendo que isso vai acontecer. Então, assim, eu estou preocupado com a minha jornada e eu tento usar essas pessoas ou esses acontecimentos, inclusive como combustível de eu treinar esses ensinamentos. Porque se eu tiver a expectativa de que as pessoas vão melhorar, não, cara, já apoiei minha felicidade num outro que eu não controlo,
Então, assim, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que eu vou sair na rua, sei lá, e alguém vai tentar me assaltar. Mas não é por isso que eu vou mudar quem eu sou, né? Essa é a natureza dele. A minha natureza é outra. E eu estou preocupado em desenvolver a minha natureza aqui nesse sentido, né? Então, eu tento usar isso como um aprendizado, para, inclusive, exercitar várias das virtudes estoicas aqui. Boa. E uma coisa que eu aprendi na nossa pauta lá de sumo bono, né, que é o bem maior, que o melhor bem que a gente pode fazer para as pessoas é evoluir a nós mesmos. Se a gente evoluir nós mesmos, as nossas interações, né, tendem a ser melhores e principalmente a gente está dando um exemplo, né, mas não no sentido de ser superior, né, até esse termo que foi trazido, né, estoico, não estoico, né, acho que eu cuido bastante para não usar essas terminologias para parecer que um é superior ao outro. Na Uhum, verdade, estamos todos padecendo da mesma doença, né, como diz o Sêneca, né, talvez alguns tenham andado algumas escadinhas a mais, né, e aí tem talvez o dever de puxar as outras, né, e quando um ser humano cresce, né, todos crescemos em conjunto, uhum, né, então é como se a luz de um, né, acaba iluminando o outro, e isso acaba, né, tendo mais efeito do que você ficar tentando mudar as sim, pessoas, né, que estão ao teu redor. perfeito. Pergunta do Felipe: como é que você faz para desenvolver a confiança no esporte e na vida? A confiança no esporte, na vida, eu acho que eu gosto muito de disciplina, né? Eu brinco que eu faço triatlon há 10 anos, nunca tive vontade, né, de treinar. Então, assim, cara, você faz o que tem que fazer, porque é bom, né? Isso depois de um tempo fica natural, né? Então, isso traz essa confiança, traz esse, para mim, o esporte ele não é o que eu, sei lá, quero fazer, busca, eu tenho que fazer ponto, né? É assim, faz parte. E aí eu já coloquei nessa minha rotina, eu não vejo como uma obrigação, eu vejo como um momento meu comigo mesmo para eu poder ter reflexões, para eu poder ouvir minha música, para eu poder me desenvolver rumo a um desafio que eu estou me colocando. Pode ser aprender um esporte novo, pode ser performar em alguma prova, né? Mas eu gosto de ver o poder da disciplina no dia a dia e como isso é poderoso, assim. Então, não importa se você não existe aquele papo de genética, de não, mas se isso é o teu dom, cara, a genética vai fazer a diferença lá entre o medalhista de prata e o de ouro. Lá vai fazer a diferença. Para nós, réis mortais, todo mundo apenas com disciplina pode ser muito acima da média. Muito acima. Só com disciplina. Você pode fazer coisas incríveis que você nem imaginava com disciplina, né? Eu costumo pensar que a gente superestima o que dá para fazer num dia e a gente subestima o que dá para fazer em um ano, em uma década. Então, as pessoas normalmente querem um resultado nesse momento aqui, mas se você se propor a fazer isso por 3 anos, sei lá, cara, tenho certeza que você vai chegar em um lugar que você nem imaginava antes disso, né? Então, para mim, a disciplina ela traz todas as coisas a reboque, traz essa confiança, traz esse crescimento, traz essa humildade para entender que, cara, não era tão simples quanto eu estava imaginando, né? Mas vamos continuar, né? Então eu gosto de ter disciplina nesse meu caminho junto ao esporte. Boa. Eu sempre digo que consistência de longo prazo supera intensidade de curto prazo, né? Acho que é muito do que você Perfeito, tá falando. perfeito. É, pergunta do Jorginho aqui, ó. Como é que o estoicismo vê a riqueza, soberba e o poder exacerbado? Legal. Riqueza, soberba e o poder exacerbado. Eu acho que não tem nada de errado em você buscar riqueza, buscar ter abundância, né? Buscar, eu não digo buscar ter poder, mas se eventualmente você vier a ter poder e você
eu vou até mudar um pouco o frame da minha resposta. Eu acho que à medida que você conquista as coisas, você também vai ganhando obrigações morais, né? Então, por exemplo, se imagina que eu não sei nadar e eu estou passando por um lago e tem uma pessoa se afogando, infelizmente eu não tenho a obrigação moral de salvar essa pessoa porque vão ser duas se afogando. Mas se eu sei nadar, estou passando por um lago, tem uma pessoa se afogando, eu tenho a obrigação moral de salvar aquela pessoa, né? E a mesma coisa conforme você vai conquistando algumas coisas, né? Então, se você conquistar riqueza, eu acredito que isso vem junto com algumas obrigações morais, de você ajudar, sei lá, pessoas, causas, etc., que você acredite que faz sentido para você. Se você vier a ter poder, é a mesma coisa. Eu acho que vem junto com uma obrigação moral de ter os mais altos padrões éticos e morais para você usar esse poder em prol do summum bonum, como a gente falou, né? Eu acho que nesse sentido isso já diminui bastante a chance de você ter um comportamento mais de soberba assim frente aos outros, né? Porque senão aí você volta para as lições iniciais ali do estoicismo, de entender as virtudes, né? De entender como isso se relaciona, como você vai escolher viver isso. Mas, inclusive, isso é uma coisa muito bacana, assim, né? Sêneca era uma pessoa rica, né? E em todos os textos lá, a gente não encontra nenhuma apologia à pobreza ou coisa do tipo, mas encontra elementos dessa responsabilidade moral que vem junto com o que você está conquistando, aprendendo, né? Outra parte lá que está relacionada a isso são os conhecimentos, né? Se eu tiver acesso a um conhecimento que eu não puder compartilhar com ninguém, isso não valeu de nada, né? Então, esse conhecimento ele precisa servir para eu ajudar alguém, né? Para fazer uma outra pessoa sair do ponto A para o B de uma forma mais fácil. Então, eu vejo dessa forma. Eu não vejo que tem uma crise entre essa busca. Agora, claro, se você quer o poder pelo poder, a riqueza porque você só quer ter um número ali no, sei lá, na conta bancária ou coisa assim, não é nenhuma questão assim, dificilmente você vai encontrar a felicidade, né? Que no final do dia é essa tranquilidade da mente que vai nos permitir ir nessa direção, né? Você não vai estar nem preparado para receber esses elementos aí. Falo que toda a nossa vida tem 30% de problema. Quando você resolve um, você puxa um lá da frente, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma ilusão de que ser poderoso, rico, etc., você eliminou os problemas. Não, você só puxou outros problemas, né? Quando a pessoa não tinha emprego, sei lá, era adolescente e não tinha que fazer imposto de renda. Começou a ganhar um pouquinho, agora você tem que fazer imposto de renda. Agora você tem que se planejar. Agora você, sei lá, está preocupado em continuar crescendo. E assim vai. Boa. E assim, o estoicismo, o que é bom ou mal para o estoicismo, a gente só pode fazer essa classificação para o que está dentro de nós, né? E lembrando que para o que é bom são as virtudes, né? Especialmente as cardeais, né? Sabedoria, coragem, temperança e justiça, e o que é mal são os vícios, que são exatamente o contrário das Uhum. virtudes. E então o dinheiro para o estoicismo ele é uma questão indiferente, né? Tudo que está fora do que é bom ou mal e o que é bom ou mal está dentro de mim é indiferente. Os Uhum. estoicos trazem muito isso de que é preferível, né, você ter dinheiro, né? E o Sêneca mesmo diz, né, né, você faz o teu melhor dentro do palco que é dado. Então ele fala, né, se não Uhum. como general, então como soldado. Então, o que ele está querendo dizer, né? Está falando que, pô, se você não tiver essa função do general, então vai como soldado e faça o teu melhor dentro dessa função. Então, né, você não tem essa busca pelo poder, né? E eu vejo que, Uhum. né, ele não é, né, ele é indiferente, né? Ele é preferível porque uma pessoa com virtudes que tem recursos e tem, né, poder, cara, ele consegue fazer maravilhas, né? A gente consegue entregar muito mais para a sociedade, a gente consegue servir a sociedade muito melhor, né? Por isso até que os estoicos eram incentivados a assumir cargos políticos, né, cargos de liderança, eles iam conseguir, né, promover esse bem maior, né, de uma forma muito, né, mais abrangente, né. Isso é um tema aqui sensível, né,
Porque o próprio Sêneca traz em alguns momentos, né? Faça as pazes com a pobreza. Ele não está querendo dizer, né? E o Sêneca era rico, né? Ele não está querendo dizer assim, né, doe todos os seus bens e viva como um mendigo. Ele não está falando isso. Ele está falando para você entender que se amanhã você perder tudo, você não perde, a tua felicidade não vai junto. Uhum. Né? Então, porque né, o que é bom, né, se as virtudes foram desenvolvidas, elas estão dentro de ti, cara, ninguém consegue te arrancar isso. E isso que era Perfeito. o próprio conceito que o Epiteto falava de liberdade, né? Que a liberdade é quando você vai fazendo esse processo de conquista de si mesmo, né, desenvolvendo essas virtudes. Um tema Perfeito. bem interessante. Eu não acho que as pessoas têm que buscar tem que buscar ser uma pessoa melhor, né? Não ter mais coisa, né? Então, se você tem essa preocupação, você tem uma preocupação mais real, né? A gente pode olhar o que está acontecendo na Ucrânia, o dinheiro que tem no banco passou a ser uma ilusão, né? Você pode, sei lá, tentar sacar o dinheiro e o banco fala, não, não vou te dar porque alguém confiscou, whatever, e aí? Você vai calcar a tua felicidade em cima desse parâmetro ou de você mesmo, de algo que você controla das suas virtudes? Boa. E, ó, tem uma pergunta aqui que eu vou ter que fazer, né? Porque é aqui da página Estoa Brasil, né? Nosso querido amigo aí, Marcos Polo. Ele perguntou como é que você compartilha os seus conhecimentos de estoicismo com as suas filhas. Bacana. Poxa, um abraço pro Marcão aí. Cara, com as crianças, assim, eu acho super bacana ir traduzindo cada um desses elementos para o modo lúdico como elas veem as coisas, né? Então, como eu coloco elementos de dicotomia do controle na hora de, sei lá, chorar porque não conseguiu fazer alguma coisa ou treinar mais, né? Como é que eu construo essa disciplina? Como é que eu construo essa visão de que, cara, recompensa o processo e não o resultado? Então, até, por exemplo, até a forma de elogiar as minhas filhas aqui, a gente nunca elogiou como parabéns, você é muito esperto. Sei lá, fez um desenho bonito, né? Parabéns, desenha muito bem. Eu falo, não, parabéns, você se esforçou. O próximo vai ficar ainda melhor. Então, assim, o foco é no processo, né? Não, você não desenha bem, você não nasceu sabendo, você está se esforçando. E cada um está ficando melhor que o outro. E guarda aqueles antigos e fala, ó como você desenhava uma casinha, ó como está agora. Você viu quantas demorou aqui para você desenhar melhor? Ó como está ficando mais bacana. E eu acho que quando a gente vai traqueando esse processo e vai mostrando essa evolução, elas passam a entender que, cara, as coisas dependem delas se esforçarem, de coisas que ela está no controle delas, é, assim, introduzindo esses elementos, né, de viver de acordo com a natureza, de tentar refletir no que num premeditatum malorum para a criança, né? Será que você está esquecendo alguma coisa para a escola amanhã? Você lembrou de tal coisa? Você lembrou de tal coisa? Ah, é verdade, deixa eu colocar na mala isso aqui. Então, bem lúdico, bem sutil, eu tento ir traduzindo cada, cada elemento do estoicismo para uma forma lúdica que lá na frente pode fazer mais sentido. Boa. E já super estouramos o horário aqui. Tem outras duas perguntas aqui que talvez eu consiga condensar aqui em duas. Uma do Tiago, ele perguntou como é que ele pode começar, né, como é que as pessoas podem começar a pôr o estoicismo em prática no dia a dia, né, dando alguns exemplos. E o André, ele perguntou como é que o estoicismo ajudou você a tomar decisões de carreira. Exemplo, próximos passos de posições e desafios profissionais. Bacana. Vou começar pela primeira. Como a gente pode colocar isso em prática? Poxa, fazendo parte da comunidade Nova Estoa, né? Eu acho que é a melhor maneira, porque você vai encontrar pessoas que estão pensando nisso e esse senso de comunidade ajuda muito nessa jornada, né? Tem um foco, tem, poxa, material para estudar. De fato, poderia falar, tá, compra um livro, comece a estudar, mas também pode fazer isso, mas eu acho que, de fato, turbinar esse processo você participar de uma comunidade, né?
E quanto a próximos passos de carreira, cara, essa é uma coisa um pouco mais curiosa, assim. Eu não tenho planos muito formatados de próximos passos de carreira. Eu tenho próximos passos de eu mesmo. Então, assim, o que que eu quero ser? O que que eu quero me desenvolver? Como eu quero ser? E aí eu aproximo, eu vou atraindo posições, pessoas, etc., que estão alinhadas com isso. Mas esse ponto, para mim, ele é mais importante, né? Porque se eu pautar o meu objetivo num cargo, numa posição, alguma coisa assim, eu vou facilmente me frustrar se isso não acontecer, se isso demorar, se não acontecer exatamente assim. Mas uma vez que eu estou alinhado com o que eu quero ser, eu estou numa empresa que tem, eu compartilho 100% dos valores, eu posso me desenvolver, tenho pessoas maravilhosas que estão perseguindo os mesmos objetivos que a gente, e tá preocupado em se desenvolver. Cara, o problema que eu vou estar resolvendo lá é uma abstração mental, né? Então eu costumo falar que, cara, cargo, hierarquia, departamento, são histórias que a gente se conta. O que existe mesmo é um monte de pessoas cooperando para resolver um conjunto de problemas, né? Para organizar um conjunto de coisas aqui. Então, isso é o que existe de verdade. O resto são histórias que a gente se conta. E eu gosto muito de separar o que são essas amarras mentais e não apoiar minha felicidade ou minha expectativa em algo que é uma história, né? O que é um cargo, né? Lembra do momento, Memento Mori. Em 200 anos, cara, nada vai estar mais aqui, não vai ter feito nenhuma diferença, etc. Mas como é que eu posso ser melhor hoje e impactar na vida das pessoas hoje? Então, essa é a minha preocupação. Assim, não tenho muita preocupação de um cargo específico nesse sentido. Boa. Aí, três pessoas perguntaram aqui. Uma dica de um livro e qual que é o melhor livro para aprender a filosofia estoica, na sua opinião? Poxa, eu acho que cada um tem uma jornada para aprender, assim, né? Falando de livros, assim. Eu, por exemplo, eu comecei pelas cartas de Sêneca, né? Comecei a estudar as cartas de Sêneca, depois eu li Meditações, do Marco Aurélio, são dois livros bacanas. Depois você tem vários outros, Epiteto, né? O Manual da Vida. Mas se eu for falar de eu não sugeriria um livro para começar a aprender. Mais uma vez, cara, eu acho um diferencial enorme a gente estudar pelas pautas da Nova Estoa, né? O que a gente comentou aqui agora, né? Eu e você, Ivan, o, sobre o bom, o mal e indiferente, foi a nossa pauta 22ª do dia 11 de março de 2021. Então, assim, estão aqui as minhas anotações sobre ela, como a gente foi falando, eu vou navegando aqui e vou achando. E nessas pautas a gente já condensa os ensinamentos sobre cada assunto de todos os livros, de todos os filósofos. Então, eu acho que é uma forma mais fácil, né, de aprender. Eu acho que se somar essa participação na Nova Estoa com alguns livros, fica legal, né? Mas eu não dispensaria esse poder da comunidade aí. Boa. E agora indo realmente para o final, prometo. Perguntas aqui em respostas rápidas e objetivas, aquelas que é uma frase assim, só. Qual que é o ensinamento estoico que mais influencia a sua vida? Dicotomia do controle. Boa. E qual livro de estoicismo mais impactou a forma como você pensa hoje? Meditações. Qual livro, dessa vez que não seja sobre estoicismo, que mais te marcou? Bom, posso falar de alguns, assim. Princípios, do Rei Dalio. Sapiens, do Yuval Noah Harari. E eu estou lendo um bem bacana aqui, o Almanaque de Ravi Shankar, né, que é um cara também, muitos consideram um filósofo dos tempos atuais aí, né, mas é um empreendedor. E qual a sua citação preferida dos estoicos? A estação preferida dos estoicos, cara, eu acho que essa aqui
eu gosto muito de refletir sobre essa citação que eu comentei até durante a live de Marco Aurélio, que fala, cara, você vai acordar hoje, você vai encontrar uma pessoa interesseira, uma má, uma desonesta, etc. E, cara, faz parte da vida. É, você vai lidar com isso, isso tem que ser um combustível para te fazer melhorar. Boa. Então agora a gente está chegando ao fim aqui da live. Rodrigo, te agradeço demais aí pelo teu tempo. Né? Passamos aqui 1h20 aí conversando, e se pudesse, conversaria mais tempo ainda. E a gente vai ter que marcar uma segunda live aí, né, para abordar outros assuntos. Boa. Então, aproveita aqui também para quem está nos ouvindo, né, para entrarem, né, também na rede social do estoicismo e poder se conectar com outras pessoas do estoicismo. Então, a Nova Estoa tem uma comunidade fechada, né, que você pode se inscrever no novaestoa.com.br, e também tem o novaestoa.tribe, trib.so, né, o link está aqui na bio, e você vai poder acessar, né, uma rede social onde lá funciona como um Facebook do estoicismo. Então, depois, quem não se inscreveu ainda, entra lá. Rodrigo, alguma comentário ou contribuição aí final que tu gostaria de trazer? Cara, queria te agradecer pelo convite, mano. Agradecer pelo papo aqui, super proveitoso aqui. É um prazer a gente poder estar compartilhando com todo mundo aqui, fazendo esse papo ao vivo aqui. Espero que o pessoal tenha gostado e que muitos possam se interessar pelo tema aí, porque isso vai fazer uma diferença na vida de cada um aí bem grande. Boa, sensacional. Então, obrigado aí pelo teu tempo novamente, obrigado por quem nos acompanhou até aqui e até a próxima. Valeu, até a próxima, Ivan.